Estamos ao vivo. Vamos lá. Estamos ao vivo, Murilo? Estamos ao vivo. E aí, galera, tudo bem? Pessoal, boa noite. Espero que todos estejam ouvindo-nos. Desculpa o atraso aí, Oi, pessoal. gente. Deixa eu apresentar a Ellen, falar um pouco da equipe aqui rapidamente, apresentar essa é a Ellen, o Murilo, Oi. que é o cara que coloca os botões aí para funcionar para a gente. Eu sou o Fabrício, e ali no cantinho a gente está com o Augusto Lick já conectado. Augusto, boa noite, e muito obrigado por participar dessa nossa live aqui, a primeira live do blog Rock 80 Brasil, uma live super especial. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, obrigado a vocês. Vamos lá, então, a ideia, então, Augusto, é a gente conversar um pouquinho e também fazer alguns trechinhos de música, né, como a gente vinha conversando. Logo, o Augusto deve fazer uma live também, Augusto, assim que a gente pode chamar, Eu chamo de gig, porque live é mais genérico, né? Pode ser live, pode ser várias coisas. O gig é uma apresentação. A gente está prisioneiro dessa nomenclatura inglesa, né, para tudo, mas, enfim, é só para diferenciar, porque uma live pode ser uma entrevista, pode ser um depoimento, pode ser várias coisas, né? A live é a transmissão, tecnicamente falando. Então, realmente, eu estou preparando uma gig, uma pequena apresentação, e é uma coisa que está me obrigando, né, pela necessidade da situação, a desbravar um caminho novo, que é uma coisa que eu nunca fiz na vida, que foi tocar solo. Nos workshops, eu, às vezes, faço algumas palhinhas, mesmo assim, às vezes, eu conto com algumas parcerias. Alô, Daniel Reis, de Brasília, nosso duo de Stand By Me, com Every Breath. Então, mas eu sempre gostei de tocar em parceria, em dupla, desde os meus primórdios na adolescência, porque eu sempre achei uma coisa muito rica, assim, em que em se acrescenta, oferece uma coisa, o outro. Então, nos últimos tempos, eu tenho trabalhado bastante em parceria, depois de um longo tempo assim de inatividade assim pública, eu vinha com alguns projetos, um com o meu irmão, o Lix Blues, que é um trabalho predominantemente instrumental e com algumas histórias que a gente conta, curiosidades e uma outra coisa cantada, e o Transit, falem como quiserem, com o meu amigo Edu Prestes, que é predominantemente canções, né, que a gente escolhe, algumas de nossa autoria e outras que a gente acha que merecem ser ouvidas. E eu também conto com até para essa gig que eu estou preparando, com a ajuda do pessoal da banda que nunca existiu, a BQNE, e que é um trabalho assim inusitado, inédito, coletivo, iconoclasta e com um espírito muito nobre, com várias pessoas boas e talentosas. Então, eu fiquei muito feliz de poder começar a lançar o repertório no mês de maio, que, coincidência ou não, é perto do meu aniversário. Mas, enfim, estou por vocês. Augusto, falando um pouquinho, você falou de vários projetos aí, um deles eu tive o prazer de acompanhar, que foi quando você tocou com seu irmão, lá em Porto Alegre, em 2017, mais precisamente em abril, né? E como que foi isso? É porque a gente tem, até vou fazer propaganda aqui, mas quem leu a biografia, né, entendeu como o Rogério, ele é eu acho que vou chamar assim, a principal inspiração sua nessa parte musical, né? E como que foi esse encontro, assim, depois de vocês, né, não tocavam, lógico, tocavam junto, num ambiente reservado,
E aí, em 2017, pela primeira vez, vocês fazem uma apresentação pública. Como que foi isso? Olha, é, antes de falar do Rogério, é inevitável que não me saia da cabeça o Roque, o nosso irmão mais velho, que nos deixou no último sábado. Né? A família ainda está um pouco bastante, né? Procurando lidar com essa ausência. É uma situação assim que eu acho que muitas famílias estão sofrendo também, e temo que muitas mais vão sofrer, que é quase que uma sensação de sequestro. Né? O meu irmão, embora o Roque, ele fosse o mais velho, e ele era muito ativo, né? E ele se cuidava muito e tal. E com essa situação, a gente ficou assim isolado, assim. Eu não pude acompanhar presencialmente, não pude nem doar sangue, né? Porque eu estou num grupo que não qualifica, e isso é uma situação que a gente não pude nem abraçar minha cunhada, meus sobrinhos. Então, o Roque, quando eu era criança, ele já morava em Porto Alegre, e eu lembro que o quarto dele, lá na nossa casa, um chalé de madeira, era o quarto que a janela não... Para saber qual era o quarto do Roque, era aquele do abacateiro na janela. Quando ele vinha de Porto Alegre para Montenegro, era meio que um acontecimento, a gente mais criança e tal. Ele pegava a caminhonete do nosso pai, que era uma Ford F1, ano 1951, daquelas que parecem delivery de cor assim, militar, que não tem janela lateral, só na frente. E aí ele dirigia a caminhonete e cantava uma música. Ele cantarolava, tentando imitar uma voz de tenor, assim. E aquilo ficou carimbado em mim, né? Entre tantas coisas, porque eu sou de uma família antiga, família de muitos filhos, muitos irmãos e irmãs. Então eu fui muito influenciado. E aí eu não sabia o nome dessa música. Ontem eu me comuniquei com o Rogério, que mora na Alemanha. Aí ele me falou que o nome até é La Vie Sarrento, uma canção italiana, né? E é mais ou menos assim, ó. Eu não vou cantar, mas eu vou tentar assim, mais ou menos isso aqui. Enquanto ele dirigia a caminhonete e a gente tudo entusiasmado, ele ficava dirigindo e cantarolando isso aqui, ó. Só que ele cantava assim. Isso está eterno na minha lembrança. Ok. Augusto, assim, quando a gente fez a divulgação, tá, dessa live,
pessoal fez várias pessoas entraram em contato, fizeram perguntas, a gente vai fazer algumas perguntas, tá? Que passou. Sim. Vou começar com a pergunta da Zipites, de Minas Gerais, tá? Te manda um abraço do tamanho de um bolo um pouco maior, e se eu não falar isso, eu acho que eu apanho da próxima vez que ela me encontrar. Então... mais farofa apimentada de Minas Gerais. Alazê, Brincadeira. prepara a farofa. Ela perguntou, Augusto, na época quando você estava na banda, no Engenheiros, qual música que você mais gostou de fazer um arranjo? Qual aquela que você sentia o que a gente percebia, principalmente nos shows, né, tinha a questão dos discos, né, mas no show... Oi, eu não estou ouvindo, Augusto? Eu não te ouvi. Ah, você não me ouviu? Agora eu estou ouvindo. Agora eu estou te ouvindo também. Tá. A pergunta da Zi é das músicas, quando você estava na banda, no Engenheiros, qual música você gostou mais de fazer um arranjo? A gente tinha os arranjos do show e também tinha os arranjos do disco, né? Qual que você gostou mais de fazer? Qual música? Esse tipo de pergunta que a Zi faz, ela é muito frequente, assim, né? Muitos me perguntam qual era a música que eu gostava mais. Eu nunca elegi nenhuma música assim como a favorita, porque todas as músicas a gente gosta, porque se não gostar, se não gostar, a gente não toca, entendeu? Então elas todas são necessárias e todas são diferentes, elas nos levam por um passeio diferente, por uma paisagem diferente, por uma sensação. No Transit, a gente procura fazer um passeio assim por sensações humanas que são diferentes e que a gente passa por elas. A gente começa na inocência, a gente passa pela procura, pelo fascínio, e aí pela dúvida, pelo conflito, pela decepção, pelo baque, pela saudade, pelo blues, pela raiva, pela partida e pela leitura de tudo isso, né? Então, o nosso setlist é um passeio por tudo isso, né? Cada música ali, ela ilustra. Por exemplo, a gente começa tem um pequeno detalhe. Eu vou tocar um trechinho só, né, de alguma coisa. Isso aqui, eu tive que habilitar. Isso aqui, quando eu tocava com o Ney Lisboa em Porto Alegre, a gente chamava isso de beliscão. Assim, beliscão. É porque... E eu reencontrei esse ser quando a cantora Tsubasa esteve no Rio de Janeiro, e ela usa isso direto, né? Azar de quem estiver tocando com ela, porque às vezes ela coloca isso. O que faz esse objeto? Ele muda o tom de uma música. E alguns tons são fáceis, né, de tocar, mas alguns sons intermediários assim já é mais complicado. Então a gente fica meio que correndo atrás, né, rastejando. Mas enfim, ela faz isso muito bem, porque ela sempre coloca a voz dela no melhor tom para cantar. Mas enfim, no nosso passeio que eu estava falando do Transit, ele começa pela inocência, pela ingenuidade, né, pelos sonhos, assim. Então, a racionalidade ela não é muito presente. Então, vou tocar alguma coisinha que a gente está falando.
cantar uma canção onde pudesse dizer o que eu não vejo, não escuto, não falo, o que você talvez não possa entender, o que você não possa entender. Flutuar na névoa fria da vida, ouvir o riso da floresta, enquanto o sol lançando cores sobre a terra me conta a história de uma estrada espacial, onde pegar carona é muito natural. Essa é só metade. Muito bom. Ellen, você faz a próxima aí? Oi, Augusto. Oi, gente. Oi, Estou Ana. acompanhando aqui também pelo Facebook, aqui pelo celular, como está o acesso, né, da live. E por hora já somos em 300 visualizações ao vivo. Consegue me ouvir? Voltou. Voltou? Voltou. Voltou? Todos escutam? Ok. Não, só recapitulando que agora são 300 pessoas nos vendo. Então, Opa, abraços. muito 300 obrigada aí a abraços. todos. São muitos abraços, né? E a pergunta vem lá do Instagram, né? A gente divulgou pelo Instagram do blog aí a TwitchCam, né? A live, e aí a gente deixou aberto para a galera fazer alguma pergunta. E teve pergunta de um rapaz que gostaria de saber, o nome dele é Marconi Roberto, e ele gostaria de saber como foi a construção do arranjo original de refrão de bolero. Ah, sim, Marconi. Obrigado Isso. pela pergunta, pela presença. Refrão de bolero, ela foi se construindo a partir dos ensaios, né? E a gente ensaiou assim um mês, ou talvez nem isso, antes em Porto Alegre, né? Tinha recém me mudado do Rio de Janeiro para Porto Alegre. E a gente ensaiou durante um mês e viajamos para São Paulo. Então, naqueles ensaios, a gente já foi pegando assim, os rudimentos, se acostumando, né? Eu tinha, assim, eu acho que eu já contei isso em algum outro momento, que quando eu ia ensaiar lá na casa do Carlos Maltz, no bairro Petrópolis, na rua, acho que é Cantato. Bom, eu ia a pé, tinha deixado todos os equipamentos lá, né, guitarra, amplificador, e eu ia a pé e era uma longa caminhada, né? Que tinha subida, passava por um barranco, né, até cruzar lá uma outra avenida. E nessa caminhada eu ia trabalhando assim uma outra música, então assim, porque o caminhar, os passos, eles criam uma espécie de trilho, um trilho assim, como os compassos de uma música, né? Então, e ali muita coisa foi. Eu sou um cara muito cerebral, muito mental, assim, nas coisas que eu faço. Isso é um problema às vezes, e a música me socorre.
Mas então, eu tenho muitas ideias, né? Nem todas elas funcionam, nem todas são boas, nem todas servem, mas elas sempre estão ficando. E aí, quando a gente chegou em São Paulo, entrou lá no estúdio da então RCA, na Rua Veridiana, Dona Veridiana, e ali, com os equipamentos que a gente tinha, eu levei meu amplificador, e o produtor da época, o Reinaldo Barriga, ele alugou mais alguns amplificadores, mais um Fender Twin Reverb igual ao que eu tinha, para fazer uma espécie de espaçamento estéreo, e também um Marshall, que eu não lembro exatamente o modelo, um JCM 800, se eu não estou enganado. Mas e ali deu para experimentar, fazer um pouquinho de experiência assim, com o som, porque é diferente você tocar no ensaio, uma condição assim, num espaço mais limitado, e você você tem que se ocupar das coisas mais globais, né, dos arranjos, da levada, da base, da bateria, baixo e tal. E então alguns sons eles requerem algum trabalho externo a isso, fora do ensaio. Então, no estúdio, né, da RCA, e experimentando algumas coisas, porque eu não tinha um amplificador Marshall, eu tinha assim pedais, um Fender, que são sons diferentes, né? E ali na hora algumas coisas ficam mais fáceis para usar, por exemplo, uma distorção abrindo o volume, que é uma ideia que eu usei no refrão de Bolero, usando aquele efeito de abrir na guitarra o volume, cortar o ataque da nota, em vez de fazer pem, 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 ficar em, né? E depois eu tinha duas guitarras, uma que eu procurava aproveitar o máximo da sonoridade delas, né? Era uma guitarra, uma Holland, tipo uma Fender Stratocaster, que ela tem por característica um som agudo, assim, penetrante, muito definido assim nas notas. E uma outra que era uma Gibson Les Paul Custom, que ela tem um som mais menos agudo, mais pesado, mais forte, e então ela era mais apropriada para algumas coisas, como por exemplo o solo de refrão de Bolero, casou muito bem com a Les Paul. Lá na caminhada, elas foram aplicadas um pouco nos ensaios e finalizadas lá no estúdio. Legal. Augusto, a pergunta, esqueci o nome, mas eu vou lembrar agora, do Ítalo. O Ítalo Gabriel, ele perguntou, qual sua música preferida do projeto Transit? Ítalo Gabriel, quem é esse cara? Esse cara é um símbolo. O Ítalo, abraço, Ítalo. O Ítalo é de Fortaleza, viu, Eu Lix? sei. O Ítalo é um símbolo do nosso workshop de Fortaleza. Ele foi assim de uma simpatia que tocou a todos nós, né? O pessoal que organizou, Edvan, Ivo, o Sérgio Porfírio, o Rodrigo, o Pedrosa. Ele veio nos receber no aeroporto e foi muito bacana. Assim, foi cativante. Assim. Ítalo, meu abraço. E você quer saber sobre o Transit? Alguma música preferida? Qual a música preferida do Transit? É aquilo que eu respondi na outra pergunta. Todas as músicas ali são essenciais. O Transit é uma escultura. Cada música cumpre uma função, um papel. Assim. Elas não se repetem. Elas são a gente tem muito repertório. Olha, aqui eu não vou virar a webcam para não perder aqui o enquadramento da imagem, mas aqui do lado no meu computador eu tenho uma cópia aqui da lista de músicas que a gente
vem trabalhando já há algum tempo, porque o Trânsito começou assim, tocando em casa, uma coisa caseira, despretensiosa, não era uma ideia de tornar isso um show. Só que a gente acumulou muita coisa. Então a gente desencavou, a gente reaqueceu algumas coisas antigas, criou coisas novas. Mas eu tenho, claro que no caso do Transit, eu tenho um carinho especial pelas músicas que surgiram a partir dessa parceria. Então, por exemplo, eu não sei qual é o tom aqui, que eu estou, espera só um pouquinho. De novo, eu tenho que repetir que tocar sozinho, para mim, é uma novidade. É um caminho novo que por falta de opção, porque eu prefiro tocar em dupla, né, parceria. Mas, então essa aqui é uma parceria minha do Edu Prestes, que a gente toca no Transit. Eu vou tentar tocar sozinho, pelo menos um pedaço. Para você que ainda ouve canções, para você que ainda fala a seus botões, para você que insiste não está, quer sair, qual o seu lugar? Aqui vai um sinal. Não há bem. Aqui vai um sinal, tudo bem fora o que tá mal. Aqui vai um porém, sem o mal, não há bem. Que seja, que dure, que seja o fim. Dar um gostinho. Ellen? Oi, gente, voltando aqui. Bom, mais uma pergunta vinda do nosso Instagram. O nosso seguidor, o André Luiz Gueiro, ou Gueiro, desculpa pela pronúncia, caso eu tenha errado, manda um alô, pede para que o Lix mande um alô para Mato Grosso, e ele pergunta quais dos discos da formação GLM é o seu preferido, Lix?
Mais uma pergunta que se repete. Meu abraço ao Mato Grosso. Tenho muita vontade de voltar a tocar lá, de uma forma ou de outra. E essa pergunta, a resposta para ela é assim, ó, não, cada um dos discos dos quais eu participei, eles são diferentes. Tem uma história, assim... Eu dei uma entrevista para o Luiz Reis, naquele projeto Musique en Voyage, não sei se o nome é certo, assim, e a gente teve a oportunidade de conversar longamente. Essa entrevista está disponível, acho que no YouTube, né? Então eu expliquei para ele essa mesma pergunta, porque cada disco não foi uma repetição de um anterior. Assim, houve o Revolta dos Dantes, que foi meu primeiro disco na banda, ele tem uma característica muito própria, assim. Foi uma transformação, foi uma mudança muito radical. O Ouça Que Eu Digo, ele teve uma sonoridade já bem diferente, um disco mais pesado, com mais corpo assim na sonoridade, na mixagem. O Revolta dos Dantes era uma coisa assim meio rústica, assim, a gente não queria encher de perfumaria, a gente queria deixar uma coisa muito assim crua, natural, não maquiar nada. E o disco ele soa assim, né? No Ouça, a gente também não maquiou, só que a gente evoluiu, a gente incorporou sonoridades e recursos que a gente não tinha no Revolta, né? Então eu passei a usar um tipo de amplificador assim, que fazia uma diferença muito grande no som, e depois e o disco teve uma mixagem no Rio de Janeiro, na Som Livre, então ele teve um acabamento melhor. Mas e depois nós tivemos o disco ao vivo, com 2 músicas de estúdio para contrastar a diferença entre o ao vivo e a sonoridade imperfeita que é ao vivo, né, com a sonoridade aperfeiçoada do estúdio, né? A gente usou muitos overdubs nessas 2 faixas de estúdio. Então, assim, depois nós gravamos o Papa, que foi o primeiro disco que a banda se autoproduziu, sem um produtor assim de fora, e no Papa a gente já estava experimentando outras soluções. Nós já começamos a usar pedaleiras MIDI e teclado, né? E depois teve Várias Variáveis, que foi o Papa tinha uma característica, tinha um som meio assim, tinha bateria eletrônica, e a bateria eletrônica ela dá um caráter bem diferente, né? Depois no disco de Várias Variáveis já retornou a bateria convencional, e a essa altura nós éramos já músicos com mais calejados, mais experientes, e a gente tinha mais assim convicção no que a gente fazia. O acabamento acontecia mais naturalmente, assim, na própria forma de tocar. E o som ficou muito bom naquele disco, né? Depois tivemos o GLM, a gente já estava nesse nível assim de saber encontrar soluções. E o GLM é um disco que tem também muitas diferenças, tem muita presença de teclado. E foi um disco também assim que teve muito pouco ensaio, né? E também isso ficou muito assim fragmentado um pouco a construção, cada um fazendo uma coisa. Mas depois fizemos o Filmes, que foi um semiacústico com algumas faixas com orquestra, também uma coisa completamente diferente. Então, todos eles nessa história foram necessários, foi aquilo que se podia fazer, que estava ao alcance de se fazer. Então, assim, não tinha muita escolha. No momento de cada um, foi feito o que dava para fazer. E o resultado foi que cada momento é diferente do outro. A gente evoluiu. Legal, Augusto. Agora uma pergunta que veio
Aqui do Facebook, o Jackson Santos. O Jackson falou que ele te deu um CD. São em Paulo. Paulo. São Paulo, Workshop São Paulo, me deu 2 CDs. Isso. É porque o primeiro ele não tinha autografado. Abraço, Jackson. O Jackson ele perguntou para você, Augusto, se você tem vontade de registrar suas músicas em um CD. Ele fala que ele sonha com esse CD já. Sim, pois é. Pois é, nos workshops a gente conversa muito, né? Às vezes conversa sobre essas questões assim de mídias, né? Porque a música é um poço sem fundo, a gente pode falar uma semana e não vai ser suficiente, né? Mas eu, como sempre na vida, eu fiz o que estava ao meu alcance fazer, né? Então, as opções que eu tive, eu procurei aproveitar e usar da melhor maneira, de uma maneira que eu achasse que fosse digna. E a questão do CD é uma questão muito prática, assim, porque é toda uma discussão conceitual, assim, muito interessante, porque a, a maneira de se ouvir música, ela muda constantemente. Ela já mudou muito. Poxa, a gente já conversou isso no workshop, eu contei a história desde né, que surgiram as formas de reprodução musical, transmissão por rádio, depois veio gravação multipistas, e depois a música ela evaporou com o surgimento da internet e da tecnologia de informação. Quer dizer, mas houve, porque por uma questão assim empresarial, né, da indústria, ficou caro, ficou assim insustentável assim manter a venda de produtos físicos de música, né, como, né, discos, CDs, fitas. Eu gostava muito de usar fita cassete, então vinil. Então, mas houve um resgate mesmo nesse cenário assim, virtual. Muitos artistas, né, eles produziram até discos de vinil, e é muito bacana isso, porque aí ele não é a música em si que está sendo, mas existe um objeto de apreciação, um objeto a se presentear a alguém, a se fazer alguma referência, o que carrega alguma arte, uma arte, uma pintura, um desenho, fotografia, imagem. Isso é tudo muito bacana. Eu ainda, talvez um dia eu tenha a oportunidade de fazer um CD. Até agora não foi possível, porque eu tenho prioridades mais urgentes. E uma delas é tocar. É tocar, e eu venho trabalhando nisso nesses últimos anos. Eu já venho tocando com o meu irmão, com o Edu, já há alguns anos, né? E a gente existe material gravado, tanto do Transit quanto do Lix Blues. E é uma coisa muito bonita, porque esses registros foram proporcionados por pessoas assim, por uma colaboração voluntária, espontânea, assim, que especialmente lá em Porto Alegre, nós temos nossos amigos o Nando Estigarribia e o Plínio Veloso, Márcio Flores. Márcio Flores sempre me emprestava o violão Epiphone dele para eu tocar o Lix Blues com o Rogério. E o Nando e o Plínio DVDs, e há uma colaboração assim muito de retomada da música.
a situação atual, que é uma situação de catástrofe, uma situação de guerra contra um agressor invisível, mudou tudo, né? Então nós estamos... outro dia estava pensando, conversando com a minha irmã, tem um livro chamado O Amor em Tempos de Cólera, do Gabriel Garcia Marques. Tem um trecho muito bonito que fala, que é uma situação de confinamento também, né? Ele fala que a pessoa vive no confinamento, ela obriga a um ser humano a tomar algumas atitudes, algumas medidas que depois, quando passa, ele incorpora, porque ele se dá conta que aquilo que ele foi obrigado a fazer é o que ele deveria ter sempre feito, né? Ele deveria ter sempre tomado certos cuidados, deveria sempre ter sido econômico com as coisas. E ele deveria, assim, também é muito interessante, tem matérias aí, vocês acompanham, né? Muitas pessoas que não sabiam lá educativo, né? nessa grande calamidade que a gente está vivendo. E eu espero que se encontrem soluções, e espero que as pessoas que conduzem, né, que tomam as decisões, né, que tomem as decisões certas e que a gente encontre um caminho que encontre assim uma luz no fim desse túnel, que aí, nessa luz eu enxergo uma luzinha lá no fundo, mas lá longe ainda. A gente ainda está buscando. Murilo? Murilo, Tudo bem, Augusto? Eu vou fazer uma pergunta aqui do Eric. Vocês estão me ouvindo, né? Eric, Do Eric Cinjo. Ele me perguntou pelo Facebook o seguinte: já que você comentou aí sobre essa questão da música que está mudando a forma de se fazer, de se ouvir a música, principalmente. está cortando o teu som. Vamos lá. Ele pergunta o seguinte: qual foi a música que mais te marcou, tanto profissionalmente quanto pessoalmente? E o que você acha dessa nova geração que vem curtindo a música dos engenheiros hoje? Deixa eu ver, acho que são duas perguntas, porque cortou o áudio ali. Isso. A isso, são segunda duas eu entendi perguntas. melhor. A segunda pergunta é o que eu acho da geração que hoje ouve engenheiros. E a primeira pergunta... Qual música mais te marcou, tanto profissionalmente quanto pessoalmente? Talvez músicas que te influenciaram, talvez. Assim, do que eu ouvi ou do que eu toquei? Do que você ouvia. Sim. Bom, sobre a geração que houve hoje engenheiros, é uma coisa muito bonita e é uma coisa que ilustra uma evolução, porque, assim, outras gerações... houve até um período em que não ficava a memória das coisas. Por exemplo, antes, nos anos 80, a gente teve assim, o rock dos anos 80, rock 80 BR. Antes existia rock também no Brasil, rock setentista. Voltado para investir no gênero e tal. Mas ficaram pouquíssimos registros. Então, as coisas... Não existia uma coisa uma palavra que é definidora, que é acervo. Acervo é o que existe de tudo que foi feito, né? Então, as coisas se perdiam muito. Eu lembro que eu
procurava, às vezes, discos de bandas brasileiras dos anos 70 em Buenos Aires. Estava lá em Buenos Aires, tinha umas lojas de disco. Pô, eu achei coisas assim que nunca via em loja na época que se vendia disco, né? Vinil, as lojas de música. Mas não tinha só os últimos lançamentos. E que bom que a gente tem internet hoje, né? Com todos os problemas, a internet ela tem muitos problemas na internet. A internet tem muitos problemas, mas pensa assim, ó, sem internet, o que seria de nós hoje? Nós estaríamos na Idade Média. O acervo de coisas que aconteceram em épocas passadas. Por exemplo, quando eu fui pela primeira vez aos Estados Unidos, eu fui numa loja de disco lá, uma Blockbuster, daquelas que depois virou parque de estacionamento, mas ali, pô, você acha 30, 40, 50, 60, você ouvia pela primeira vez uma coisa que gente 30 anos mais velha tinha ouvido, né? E para você foi a primeira vez que você estava ouvindo aquilo. Então, quando eu comprei o primeiro disco do Bob Dylan, poxa, para mim era uma primeira vez, eu estava conhecendo. E aí, depois fui assistir um show do Bob Dylan. E eu vi, assim, pessoas nas filas da frente, assim, anciãs, pessoas idosas, assim, gente, olha, de faixa etária, assim. Então é muito interessante, né, que a música, isso reforça que a música, ela pode ser modismo, ela tem a sua parte de modismo, de ser uma coisa passageira para algum momento, para alguma geração. Pode ser a música de infância para uns, de adolescência para outros, mas ela alcança, né, eu acho que a música que tem alguma qualidade, ela transcende. Então, ela permite, se pessoas hoje que não tinham nascido na época que eu tocava na banda, estão ouvindo, estão gostando, isso é muito gratificante. É uma demonstração de que ali tinha alguma coisa que prestasse, né? Que não era de se jogar fora. E claro que essa geração ouve num contexto bem diferente das pessoas que eram jovens na época. Um momento do país, um momento do mundo nos anos 80, início dos 90, era um. Hoje o mundo é bem diferente. Então, a música, quando consegue transpassar de uma época para outra, é uma coisa bonita. No Licks Blues, a gente trata bastante disso, porque até porque o projeto começou por uma necessidade, havia uma restrição lá em Porto Alegre, no projeto que a gente começou a apresentar, que é o projeto Évora, no Teatro São Pedro, com a coordenação da Lúcia Morandi. Não podia tocar música de direito que envolvesse direito autoral, tinha que ser só domínio popular. Então, o que é domínio popular? São músicas que, assim, que foram compostas por autores que morreram há 70 anos atrás. Tem alguma pequena diferença. Nos Estados Unidos, são músicas que foram compostas antes de 1924. Então, cada país tem uma certa... Mas, enfim, são músicas que não incidem direito autoral. Então, para construir o repertório, nós fomos nos valendo assim, de coisas assim coisas anônimas, alguns trechos de músicas do repertório erudito. Então, a gente foi desencavando preciosidades. Porque essas preciosidades, elas transcendem épocas. Elas foram bonitas num contexto, numa época, e elas continuam bonitas.
numa época completamente diferente. A grande assim, lástima, né, é que essas músicas se eternizam, mas muitos autores não. Então, por isso surgem as músicas anônimas, né? Então a gente toca no Dix Blues coisas como às vezes a gente toca e assim tem várias, tem Scarborough Fair, Morning Has Broken, tem canções que a gente toca que foram aproveitadas por artistas da música pop. O próprio Bob Dylan, prêmio Nobel da literatura, ele se apropriou de uma música que não era dele, que era de domínio popular, um canto tradicional afro-americano, e fez uma música e ampliou, e ficou uma música belíssima, talvez uma das músicas mais lindas, se não a mais linda dele, que eu gosto seguido. Um dia eu vou ainda encontrar a Flavinha Plombon, do Projeto Chumbo, e nós vamos acabar de tocar o que a gente começou lá em São Paulo. Don't Think Twice, It's Alright. Né? E o Paul Simon tem uma história que a gente conta também, porque ele cantou uma das músicas que, para mim, é uma das mais tocantes, que se chama American Tune. Ele e o Garfunkel apresentaram naquele célebre concerto no Central Park, e era uma coisa assim fantástica. E a música belíssima, ele fez uma letra maravilhosa. Só que a música não era exatamente dele. A música essa música foi criada lá em 1500 antigamente, né, pelo alemão Leo Hans Hasser, que 50 anos depois um pastor luterano colocou um poema em cima e transformou num hino, um salmo, né, um cântico religioso. E o Johann Sebastian Bach gostou muito e incorporou na sua obra, na Paixão de São Mateus, de Bach. Em 4 momentos tem a harmonia. Então tem muitas coisas, a gente explora muito essa transcendência das músicas. Assim. Muitas músicas vão sumir, que a gente ouve hoje, né? Claro, uma grande quantidade de músicas que são assim, não sei o que são, mas eles são... Pô, tem muita música que toca hoje, cara, eu não consigo imaginar que vá tocar daqui a 10 anos, 20 anos, porque algumas sim, mas muitas elas se perdem, mas algumas ficam. Algumas têm ou uma palavra forte, canção, ou uma melodia, uma harmonia, que isso se eterniza. Augusto, a gente já caminhando para o final, muita gente fazendo pergunta aqui no Facebook, bastante pergunta, depois Vamos tentar responder, eu não tenho pressa, estou por você. A gente combinou mais ou menos 1 hora. Mas não leve, a menos que vocês tenham, assim... Não, troca não, dá para a gente seguir mais um pouco. Augusto, muita gente perguntou, você já respondeu para o Mauro Borba, você já respondeu em outras entrevistas também, de uma possível reunião GLM, tá? Até eu colocar, vocês vão fazer pergunta polêmica, vocês fizeram acordo, não tem acordo. Não tem problema, pode fazer. Não tem problema nenhum, é que o Augusto
A gente recebeu várias perguntas iguais, tal, mas estou fazendo uma dessas, se existe no horizonte alguma reunião GLM. Eu já sei a sua resposta, que você já deu para o Mauro Borba, mas vamos falar para o pessoal. Falhou? Eu não estou te ouvindo. Aqui também eu estou sem. Murilo, alguém está ouvindo? Eu te ouço. Agora voltou. Isso. Agora voltou. É que eu acho que dá uns cortes na conexão, né? Isso. Mas então, se existe... No horizonte, uma possibilidade de reunião GLM. Olha, no horizonte existe tudo. Né? O horizonte é o horizonte. Ele é vasto, ele carrega infinitas possibilidades. Então, eu não descarto. Eu apenas, como eu já tive a oportunidade de comentar, quando me perguntaram antes, na entrevista para o podcast do Mauro Borba, um radialista lá de Porto Alegre, que eu recomendo, foi uma entrevista em 2 partes, bem extensa, e a gente pôde conversar demoradamente, assim, em vez de falar assim, uma pergunta tiroteio de frases curtas. Então, eu faço o que está ao meu alcance fazer e o que eu tenho opção de fazer. Eu não tive ainda opção, nunca foi uma opção para mim voltar a tocar com a formação GLM. Nunca foi uma opção para mim. E eu não tenho como oferecer essa opção, porque não parte de mim. Isso é uma coisa que envolve decisão de que... e não é de mim, é uma coisa assim que... passaram-se 26 anos desde que eu saí, né? Muitas pessoas morreram, muitas pessoas nasceram, o mundo mudou, veio a internet, muita coisa mudou. E as pessoas mudam também. As pessoas... eu tenho uma intuição de que as pessoas mudam para melhor. Assim eu espero. E eu acho que... E todos assim, no caminho assim, de uma idade mais avançada, eu acho que é natural que dificuldades elas vão se dissipando. E eu acho que torna-se o que acaba pesando mais são a praticidade. Então, se a mim for perguntado, oferecida a opção de fazermos assim uma reunião, que eu acho possível, refazer a banda eu não acho possível. Eu acho que é uma coisa assim, um salto muito mais íngreme, mas é como um cristal que se partiu em muitos cacos, né? Mas uma reunião é uma coisa possível, sim, desde que haja condições para isso, desde que haja assim um espírito que seja uma coisa boa para todos, e que se faça o que for possível fazer. Então, condições técnicas são necessárias, condições de tempo, condições de espaço, mas eu não posso me monitorar por uma perspectiva assim que nunca existiu, né? Eu tenho, como sempre, na época da banda, antes da banda, depois da banda, eu sempre faço o que está ao meu alcance fazer. E eu sigo assim, com o meu caminho, fazendo o que eu posso fazer. Mas eu não posso oferecer. Bom, vamos fazer então aqui mais uma pergunta que veio pelo Face. O Saulo Caldas de Aracaju, ele perguntou... Saulo Aracaju! Se foi ideia sua colocar os hinos na música Era um Garoto, e qual que foi o parâmetro que você teve para a escolha dos hinos?
Pois é. Eu acho que era uma coisa, algumas coisas que existiam em comum na banda havia um gosto por hinos. O hino é um tipo de música diferente, assim. Ele carrega assim um caráter diferente. Quando a gente começou a tocar em comícios, naquela época tinha comícios, showmícios, né, que se faziam, porque era a primeira eleição presidencial no Brasil que a gente iria participar. Depois do regime militar, foi a primeira vez. Então, a gente estava tocando, a gente estava apoiando um candidato que na o Humberto, né, teve a ideia de incorporar uma música que não de nossa autoria, né? E era um garoto, que é uma música italiana, né, que teve uma versão dos Incríveis nos anos 60 e todos nós ouvimos. Eu ouvi na minha infância, nos anos 60, e os outros ouviram também nas suas infâncias, e é uma música que realmente ela tinha é difícil não gostar de Era um Garoto, né? E eu não me atrevo a dizer que a nossa interpretação seja superior à dos Incríveis, mas eu acho a dos Incríveis, a gente sempre achou melhor que a original italiana. É uma coisa muito rara de acontecer que uma versão ela supere um original, até porque ela tinha uma sonoridade de banda. Os Incríveis eram uma banda, era uma coisa muito rara nos anos 60, porque era uma banda que tinha um componente instrumental muito, muito rico, muito forte, né? E eles tinham músicas cantadas, algumas letras assim que eram da época, né? Mas o trabalho instrumental deles era muito, muito rico. E essa música marcou a todos nós. Então, ali, no momento, a gente, uma banda, né? Um trio, baixo, bateria, guitarra, voz, e aí no meio um solo de guitarra, é uma coisa clichê já. Mas aí, eu não lembro exatamente, eu acho que eu comecei a ter a ideia de tocar hinos, trechos de hinos. Durante os comícios, a coisa se arrastava, porque eu me metia a tocar vários hinos, né? E a coisa ficava meio comprida. E ficava meio assim, monocórdica, não sei como é que fala. Então, mas dali até a gravação do disco O Papa, houve um tempo que eu pude lapidar. Então, eu procurei organizar os vários hinos, pegando partes deles que se encaixavam melhor com a parte de um outro. Fazia assim, quase que emendas assim, melódicas, né? E aí também tornei mais enxuto, né? mais curto. E usei um pouco de um recurso de estúdio. Eu gravei cada parte separada para ficar soando enquanto a outra entrava. Então, coisa que o estúdio possibilita, assim. E que ao vivo depois eu passei a emendar. Não tinha... Só para o Salvo que perguntou e para os outros que estão assistindo aqui, tem o detalhe dos hinos. Fazer propaganda aqui, tá, Augusto? Faz aí. Eu tenho um detalhe do hino, então, para vocês. Que eu e a Silvia, se o Renato está assistindo também, um abraço para a Silvia. Abraço, Silvia. Abraço para o Bruno, Vitório. E tem um detalhe também, da gente conta todos os hinos aí no livro, né? E tem tantas outras perguntas aí que a gente colocou. Mas fala do que você lembrou do detalhe, Augusto. Isso é uma coisa que a gente está preparando para o Licks Blues. O Licks, nós tínhamos já datas marcadas em várias cidades para turnê. O meu irmão já tinha comprado a passagem da Alemanha para o Brasil.
tocaríamos em Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Rio de Janeiro, talvez Juiz de Fora, talvez até Fortaleza. Mas, enfim, isso... do início do ano, enquanto a gente não tinha definição, a gente estava se preparando para dar uma garibada no set list, a gente tinha já algumas ideias novas. Uma das ideias, até porque o Licks Blues ele é predominantemente instrumental, né, mas carregado de historinhas. Dá uma sacada nisso aqui. Acabou. Acabou ainda. Aí acabou. Então, isso é uma longa história. Isso é uma longa história. Se vocês quiserem, eu até conto, mas... Ô, Lix, esse violão aí é o que você utilizava nos shows, que ficava na estante? Esse violão? Isso. Esse violão é um violão que, às vezes, eu acho que algumas vezes eu cheguei a usar na estante, embora geralmente eu usasse um outro violão, que era um Gibson Chetrat de 12 cordas. Esse aqui é um violão que eu comecei a usar na época após o Ouça o que eu digo. Foi uma época que a gente tinha muita movimentação em palco, e esse violão foi uma solução que eu encontrei para ter em Revolta dos Danes, 1 e 2, e com esse violão eu incorporei um sistema sem fio. Eu lembro que a estreia até foi lá na Concha Acústica de Salvador, com chuva torrencial. Nós tivemos que botar saco plástico no mercado, assim, em cima das pedaleiras. E esse lance de tocar sem fio meio que acabou também me protegendo de eventual choque elétrico, né, que era um risco que a gente corria na eletricidade que a gente tem aqui no nosso país. Então, é um violão que eu usava com mais frequência nos shows, porque eu tinha, nas gravações, no Revolta, eu usei um violão emprestado pelo André Gereissati, um grande músico, que tinha
trio Dalma, junto com Ulisses Rocha e Mozart de Mello. Então, saudades. E no Ouça, faixas como a do Somos Quem Podemos Ser, eu usei um violão Martin, que eu comprei usado. Que tem um som maravilhoso, mas não tem uma capacidade, não é adequado para um show de uma banda de rock ao vivo, né? Porque não tem como. Então, esse violão aqui, ele solucionou essa carência. Então, como ele é um violão de caixa mais fina, e ele tem um detalhe diferente de outros violões, ele não é todo acústico. Aqui na parte de trás, não sei se dá para ver, aqui tem uma coisa grossa, assim, uma madeira grossa, como se fosse uma guitarra mesmo, uma guitarra sólida. E então ele tem de cavidade acústica uma coisa menor. Então isso tinha um bom sistema de captação, depois eu mudei. Então não dava aquela microfonia, né, típica de dos violões maiores e tal. E é o violão que eu gravei também no Papa, coisas como Augusto, não sei se você vai estar me ouvindo. Deve voltar. Aí voltou. Voltou? Não estou ouvindo. Não está ouvindo? Não estou ouvindo. Eu estou te ouvindo aqui. Acho que a conexão... É, Eu vejo a tua imagem. mas não está me ouvindo. Vejo, ok. Áudio, não. Murilo, L. Vejo, ok. Áudio, não. Tá me ouvindo, Lix? Lix, tá me ouvindo? Fabrício, tá me ouvindo? Não estou ouvindo. Acho que é o Lix que não tá ouvindo. Alguma instabilidade na internet. Silenciou-se. Ouvindo, mas não estamos ouvindo. O Lix não está ouvindo. Agora voltou, está voltando. Voltou? Tá. Sim, agora tá voltando. O Murilo até avisou para a gente aqui que depois de uma hora esse programa aqui começa a ficar mais instável. Então, Augusto, eu queria assim, agradecer por essa presença, por você estar aqui com a gente. Muito obrigado por ter aceito o convite. E podemos fazer outras, né? Se você topar com outras perguntas, um monte de gente participou aqui. Agradeço a todos que participaram. Agradeço ao Rock Gaúcho, que também divulgou a live. E eu queria pedir para você encerrar com o que você quiser. Uma música aí que você achar legal, Parabólica, que é uma composição sua, enfim. Uma música que você achar legal, eu gostaria que você fizesse um trechinho para a gente. Eu acho que a quantidade de perguntas que a gente recebeu daria para fazer umas 5, 6, 7 partes dessa live. Né? Sim. Eu acho que, Augusto, você não entendeu? A quantidade de perguntas que recebeu daria para a gente fazer mais umas 5 lives, pelo menos, tá? Poxa vida, olha só, eu agradeço, e eu, de minha parte, eu agradeço por vocês terem proporcionado, até num momento que as coisas andam pesadas, né? Família, com essa perda que a gente teve,
isso eu vejo como uma coisa que ajuda. É bom conversar, né? É bom conversar. E eu queria aproveitar, mandar um abraço para as pessoas que me seguem no Instagram, porque, olha, eu nunca fui de usar rede social, né? Eu tive que fazer sempre prioridades. O meu tempo eu tenho que usar para as coisas que são prioritárias, né? Então foi depois de muito relutar que eu acabei criando uma conta no Instagram, e eu fiquei muito feliz que muitas pessoas passaram a acompanhar, e então eu queria agradecer a todas elas, e que essa conversa que a gente teve aqui, ela vai continuar também de uma maneira ou de outra também por lá, e eu vou procurar assim atender. Eu sou um pouco inexperiente nessa coisa de ficar dando like aqui, zapeando ali e tal. Eu sempre fui multitask mesmo antes da internet, mas acontece que se acumulam as coisas e eu tenho que lidar com muitas coisas. Por exemplo, para viabilizar de tocar aqui, eu precisei usar tudo que eu sabia de conhecimento técnico, sem recorrer a ninguém, para usar aqui. Eu botei um pedalzinho ali, um mixerzinho aqui, um microfone e tal. Então essas coisas todas tomam tempo, e também eu diariamente eu dou uma passada assim, em coisas musicais, né? Eu não tenho todo o tempo que eu gostaria que tivesse. Eu tenho a minha rotina caseira, tenho as minhas tarefas, minhas obrigações, e eu procuro usar as oportunidades de tempo que eu tenho. Às vezes são brechas, às vezes são minutos. Então, para fechar, cara, tô olhando para... Pode falar, Fábio. Antes eu queria agradecer a Márcia e a Laura por ter convencido você a entrar no Instagram. Sim, mérito dela. Márcia, obrigado, Laura. Se não fosse você, esse homem estava ainda em nenhuma rede. Olha só. Tem muita coisa que eu poderia tocar, não inteiramente, porque, como eu falei, eu estou reconstruindo. Então, como vocês estão me vendo, eu estou vendo alguns, não estou vendo todos, mas isso me remete a uma música que a gente toca no Transit. A gente abre o show com ela. É uma música de um gaúcho chamado Gelson Oliveira. Tenho um carinho muito grande por ele, vivemos coisas muito bonitas na música. E então, que bom ver você por perto outra vez. Que bom ver você bem perto outra vez. Ainda pudesse te encontrar para matar essa saudade que algum dia ainda ia me matar. Que bom ver você por perto outra vez. Que bom ver você tão perto outra vez.
Muito bom. Muita gente está perguntando aqui na live, ela está sendo gravada, o Murilo é o responsável pela gravação, e logo a gente vai colocar Instagram, YouTube, Facebook, tudo o que mais que tiver. Exatamente, Sr. Fabrício. Só lembrar que após o final, a live vai virar uma postagem no nosso Facebook e a gente vai subir logo que terminar para o nosso canal no YouTube também. Ok. Augusto, muito obrigado mesmo. Ellen? Obrigado a vocês. E a todas as Obrigada, pessoas que assistiram. Augusto. Obrigado. Obrigada. Só tenho 2 comentários a fazer, só 1 minuto, Fabrício. Sim. Não, eu vi um comentário de um rapaz na live. Eu até anotei aqui, o nome dele é Luciano Carleto. Tá me ouvindo? Agora sim, eu comecei a ouvir quando você falou Carleto. Isso, o nome do rapaz se chama Luciano Carleto, e ele disse que o filhinho dele vai nascer daqui a algumas semanas e o nome será Augusto em sua homenagem. Mais um, Augusto. Lide com essa responsabilidade, Lix. Carleto, poxa vida, coincidente. Mas olha, seu pensamento muito me honra, muito me honra. E outro comentário é que o Alexandre Master, que até então era Alexandre Hilário, mandou um abraço para você, trabalhou com você nos Engenheiros. Abraço para o Alexandre. Vivemos muitas coisas juntos. Então, tá. Augusto, muito obrigado, muito de coração mesmo, e quando você for fazer a live, avisa para a gente que a gente vai pôr no blog também para divulgar, então uma exposição aí para qualquer coisa que acontecer, e quando sair a música da banda que nunca existiu, também a gente ponha no blog também, aí em primeira ou segunda mão. Essa eu já posso dar um pequeno spoiler. Já pode? Maio. Só um gostinho para vocês. Era a garrafa, o chinelo que pedia o pé, o travesseiro que pegou no sono, o almoço que serviu o café, era a toalha que pedia o banho, o silêncio da meditação, a caneta que escreveu a letra, e o violão compôs essa canção. Foi só uma vez. Olha, em primeira mão, então, a música que o Augusto, em maio, vai ser lançado dentro do projeto A Banda Que Nunca Existiu. Para quem não conhece, é um projeto super bacana. Vários artistas estão participando, o Augusto,
o Zé Cabaleiro, Paulinho Mosca, o Zeca, o Projeto Chumbo. Pedro Mariano. Isso. Mais alguém aí também, porque é uma ideia assim, meio assim, um organismo muito bacana, assim, tá? Vão se somando presenças, participações, excelentes músicos. Vou dar um spoilerzinho. Na gravação que eu participei, eu contribuí com um pouquinho de guitarra, assim, né? Mas tem um solo muito bacana, que não sou eu que faço. Então, tem que dar esse crédito para um excelente guitarrista, né, que é o Tuco Marcondes, e baixista Fernando. Enfim, é uma turma, uma galera muito boa, muito talentosa, e tudo engajado num espírito assim, muito, muito nobre, porque a história da banda que nunca existiu, ela vem de dois amigos de adolescência que começavam a tocar, fazer música nos anos 80, mas eles não tiveram as condições para desenvolver. Cada um seguiu uma carreira, né, uma profissão diferente, e depois eles se reencontraram e decidiram resgatar aquele material, né? Mas aí não sentiram muita vontade assim, com as luzes, com o estrelado, e alguns artistas acharam muito bacana, muito bonito o repertório, e alguém sugeriu que fosse que não houvesse assim a figura do o ícone, né? a estrela, e que fosse uma coisa assim dispersa por uma coletividade, assim. E também o primeiro retorno financeiro, se houver, a ideia é reverter para uma instituição de combate ao câncer, devido a histórias pessoais, assim, né? Então, o Luiz e o Humbertus, que formam essa dupla da Bequiné, e é uma coisa muito sui generis, assim, diferente do... Ok. Augusto, então, brigadão, muito obrigado e até a próxima. Obrigado a todos que participaram com a gente e a gente pretende fazer outras lives aí. Sigam o Augusto no Instagram, Augusto Lix Oficial. É isso, né, Augusto? _oficial. Isso, e o blog Rock 80 Brasil está no Facebook, também está no Instagram. Acompanhe a gente que tem bastante notícia do Augusto e outros artistas também. Um abraço a todos, até a próxima.